E aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Aqui é o professor Rivael para mais uma Pílula do Conhecimento. Na nossa pílula de hoje, o tema é um tema muito importante para todos nós. Como começar o processo de mudança de vida? E começar o processo de mudança de vida, isso não quer dizer que é porque a vida está um extremo caos. É porque todos nós sempre temos na nossa vida alguma coisa que precisa ser ressignificada. Eventualmente uma perda de peso, conseguir um novo trabalho, conseguir mais controle emocional. Enfim, existem várias coisas que a gente precisa caminhar e buscar para atingir o nosso alto desempenho ou a nossa chamada melhor versão, tá? Então hoje o tema é esse, como começar o processo de mudança de vida. A ferramenta que nós vamos usar hoje para isso é uma ferramenta muito utilizada no meio estratégico e ela é chamada de SWOT, tá? E aqui nós vamos utilizar ela, que tradicionalmente é utilizada para a gestão empresarial, nós vamos usar ela para esse ajuste do processo de vida e nós vamos chamar ela de SWOT pessoal. A primeira dose, a nossa pílula do conhecimento de hoje também vai ser em 2 doses. A primeira dose ela é chamada de força, tá? Que são as nossas forças internas, ou seja, aquilo que a gente tem de potência, aquilo que a gente tem de pontos positivos. Então o que você vai fazer é pegar uma folha, um A4, e escrever nessa folha forças, pontos positivos. E vai perguntar para as 10 pessoas mais próximas de você, tá? Eu sempre recomendo que pergunte para 5 pessoas que sejam do seu convívio pessoal, particular, e também para 5 pessoas que estão no seu convívio profissional. Sendo que essas 5 do convívio profissional pode ser, por exemplo, 2 pessoas que são os seus chefes imediatos, o proprietário da empresa, e também 3 pessoas que estão abaixo de você na hierarquia. De modo que no final você vai ter 5 opiniões de pessoas da sua casa, 5 com grau de parentesco próximo e 5 do ambiente profissional, ok? Perguntou, coletou esses 10 pontos a gente chama de forças. E aí o que você vai fazer? Na frente dessas forças você vai colocar e escrever oportunidades. E aí você vai pegar para cada uma das forças que você levantou, você vai colocar na frente como você vai aproveitar, como é que você vai usufruir dessa força que tem. Vou dar um exemplo. Se de repente alguém falou que você é um bom comunicador, então qual a oportunidade que isso gera? De repente você pode começar a dar palestras. Se alguém falou que você de repente é muito delicado, que tem habilidades manuais, de repente você pode fazer um curso de barbeiro, fazer alguma coisa voltada a isso, ok? Então a primeira pílula é essa, muito simples. 10 pessoas vão levantar 10 pontos positivos, para cada ponto positivo você vai levantar uma oportunidade, ou seja, uma forma de você conseguir tirar proveito e usufruir daquele ponto positivo que você tem, ok? Segunda pílula do conhecimento, como a gente está na tela aqui, que é a segunda dose, ela é chamada de fraqueza, ok? Então, nós temos pontos positivos, legal, só que nós também temos pontos fracos, pontos falhos. Você vai fazer o mesmo exercício. 10 pessoas, 5 do convívio particular, 5 do convívio profissional. E vai perguntar também, olha, qual o ponto negativo que eu tenho, qual a fraqueza que eu tenho? E vai anotando, ok? Chegou no final da lista, um outro A4, tá? Vai ter um A4 dos pontos positivos, agora dos pontos negativos. Na frente desses pontos fracos, você vai escrever ameaças, tá bom? E para cada um desses pontos fracos, você vai escrever na frente qual é a ameaça que aquilo simboliza, que aquilo significa para você. De modo que, ao final do exercício da fraqueza das ameaças, você vai saber exatamente quais são os problemas, os principais pontos fracos que você tem, segundo a ótica das pessoas que estão ao seu redor, e vai conseguir traçar um plano de ação para ajustar isso. Legal? Importante o quê? Ponto positivo e oportunidades, pontos negativos e ameaças. Todos nós convivemos com tudo isso, só que não temos digamos que o alinhamento de juntar tudo isso daí e tirar proveito, gerando oportunidades para os pontos fortes e também gerando planos de ação para as ameaças que tem mediante aos pontos fracos. Qual que é a grande jogada, pessoal? Qual que é a grande sacada dessa ferramenta? A grande sacada dessa ferramenta, e a gente coloca como dica final aqui da pílula do conhecimento de hoje, é que a gente nem sempre é aquilo que a gente pensa, tá? Na grande maioria das vezes a gente enxerga em nós mesmos, de repente pontos extremamente positivos, só que quem está do lado de fora não enxerga. Da mesma forma, às vezes a gente se cobra demais e as pessoas que estão ao redor também não cobram e não enxergam aquilo. Então por isso que o SWOT pessoal ele vem para nos ensinar isso. Ele vem para nos ensinar a ouvir a opinião das pessoas que estão de fora, ou seja, as pessoas que a gente está tendo as comunicações. É um processo muito simples, muito fácil. Recomendo que depois de fazer
esses A4 aí, coloque em um local bem visível na sua casa e acompanhe esse plano de ação. Acompanhe esse plano de ação, tá? Então, forças e fraquezas. Todos nós temos forças, todos nós temos fraquezas. O processo de mudança na nossa vida tem que começar analisando as forças e fraquezas. E eu deixo um recado final para vocês, que antes de mudar, antes de entrar na casa de alguém, antes de colocar alguma sugestão para alguém, de mexer na casa de alguém, dê 3 voltas dentro da sua casa. Então, se em algum momento você está achando que alguma coisa está sendo feita errado, que alguém está agindo errado, circule primeiro na sua casa, faça um exame interno para ver primeiro em você o que tem que ser alinhado para depois você começar a fazer esse processo para fora. Legal, pessoal? Essa é a pílula do conhecimento do dia. Muito obrigado, gratidão por estarem aqui comigo e até a próxima. Um grande abraço.